Ok. No último vídeo, no primeiro, preciso ir parando, senão não dá certo para subi-lo. Enfim, nós estamos vendo como Shaul, através desse texto, nos ensina que sim, há quem possa, manipulando as forças da criação, comunicar-se com outras dispensações. E é uma mulher, e ele diz, por favor, divina para mim por um fantasma. Tentei traduzir assim, quase que literal, para dar uma ideia do texto. E a mulher disse, veja um ser divino subindo da terra. Aqui é importante o subir da terra porque ainda estamos em Sheol, que é esse entendimento a partir da cova. Então, ver alguém subir da terra é ver alguém subindo, vindo proveniente do Sheol, não é? E a resposta do profeta é, não tenho mais nada a ver com o teu mundo. E vai embora. Gehenna. Gehenna é um conceito muito interessante. Ele vem depois do Sheol, ele não é mais do período bíblico, né? Tanto que ele entra nessa era, ele é melhor desenvolvido nessa era, só para lembrar a história humana como a conhecemos hoje, como a dividimos hoje melhor, seria antes da Era Comum e a Era Comum. Então, por exemplo, hoje, né, quarta-feira, no calendário, estamos no mês de Nissan. Pelo nosso calendário, estamos no mês de Nissan. Mas, pelo calendário civil, estamos no mês de abril de 2020 da Era Comum. Isso é importante porque nós já tivemos, né, nós como hebreus, judeus, passamos por diversos calendários mais usados onde morávamos. Hoje, o calendário mais usado é o calendário romano, é o calendário juliano. Isso pode mudar, então preferimos manter o nosso calendário e usarmos como datação civil o calendário em vigor na época e no momento em que estamos vivendo, né, na história. Então, esse conceito ele se desenvolve, ou pelo menos ele amadurece, ao longo de 400 anos. 200 anos antes da Era Comum e 200 anos já nesta Era Comum. O que significa isso? Antes de mais nada, antes de ver o conceito como existe hoje de Gehenna, é interessante lembrar que ele primeiro foi explicado com a frase muito comum hoje, que é o inferno é aqui na Terra. O inferno é aqui mesmo. Ou aqui se faz, aqui se paga. Isso acontecia para explicar que pessoas iam para Gehenna, ou Gehinnom. Gehenna é já aramaico para cá. Gehinnom é um termo em hebraico. Então, a pessoa ia para Gehenna quando ela, em vida, perdesse algo. Então, é a perda e o sentimento que a vida passou sem qualquer benefício real. É exatamente a ideia que aqui se faz, aqui se paga. Por um momento a pessoa está bem, fez o que fez, e depois de um tempo, ela, ao que parece, pagou pelo que fez. E a pessoa diz, aqui se faz, aqui se paga. Ou então, se paga. Ou então, o inferno é aqui mesmo, o inferno é aqui na Terra. Esse conceito vem de Gehenna. Em primeiro lugar, Gehenna era durante a própria vida nessa Terra, nesse universo. Depois, já entendeu-se Gehenna, ou Gehinnom, como algo pós-morte, como algo depois que alguém veio a passar. Seria uma punição para remorso, não para desespero. Gehinnom, ou Gehenna, é o mais próximo do que veio a ser desenvolvido por outras religiões como inferno. Né? Não é uma palavra que nós temos dentro da Bíblia, a palavra inferno. É um conceito romano, desenvolvido muito em Roma, né, da época do Império, pela religião do Império, dizendo que isso é um infernum, né? Que é um lugar de fogo. Isso é, em último momento, o entendimento de Gehenna, que é realmente um lugar de fogo. Né? Nós temos nos Midrashim a explicação
de que o povo na época da grande enchente, do dilúvio, eles passaram um mês, né, em Gehenna, nesse sofrimento, nessa punição. Já Sodoma e Gomorra, né, passaram um ano. E também as pessoas, já os Rechaim, os perversos, eles também passariam um ano de punição. Lembrando que essa punição seria para remorso, não para desespero. Qual é a diferença? Em nenhum momento há literatura que justifique uma penalidade eterna. Por quê? Porque não faz sentido um grupo viver no Olam Abá, no mundo por vir, muito bem, e um outro grupo viver muito mal. Isso não faz sentido. Isso parece a dicotomia que tanto conversamos, né, nessas sessões, que é no momento que Hashem tem um, um inimigo, no momento que Hashem tem um rival, né, um arqui-inimigo, ora, então Hashem não é Deus. Da mesma forma, se o grupo que segue os preceitos de Hashem, que segue, né, as leis de Noah, de Noé, que segue os 613 mandamentos, se essas pessoas estão em um lugar muito bom, ao mesmo tempo que existe outro grupo num lugar muito ruim, bom, isso não faz sentido. Não faz sentido um revanchismo, digamos assim. Então, essa punição é para remorso, não para desespero eterno. Onde nós vemos isso? Nós vamos ver nos livros pós-bíblicos, depois do período bíblico. É o livro de Macabeus, que nos conta a história de Hanukkah, geralmente lá no final do ano. É o livro de Jubileu, o livro de Enor, o livro de Esdra, que são livros de épocas diferentes, mas não são canônicos. O que significa um livro ser canônico, fazer parte do cânon, né? O cânon hebraico, ele permite esses livros que nós vemos na Bíblia. Ele não ele não compreende outros livros que são da mesma tradição, de um mesmo povo, porém não estão dentro de um compêndio, digamos assim, que explica um projeto de Akadosh Baruch Hu, desde um casal elementar, né, conhecido como Adão e Rava, de um povo, passando por Abraham Avinu, a sua família e posteriormente a sua nação, depois a criação dos templos, profetas e tudo mais. Em Pesik Tarabati, nós aprendemos a seguinte lição. Quem agarrar a Torá, e parece que isso é uma referência direta ao que falamos anteriormente sobre o verso que tem ali em Provérbios, né? Que a Torá, ela é Eitz Haim para aqueles que a agarram. Então, quem agarrar a Torá, tiver bons atos, Gimilut Hasedim, são atos de Hesed, e quem tiver humildade e temor aos céus, isso é quase uma redundância, tá? Aqui o termo é Irata Shamaim. Quem tiver Irata Shamaim, quem tiver temor aos céus, essa pessoa ela vai ser humilde. Agora, não significa uma vida asceta. Você pode tomar a sua Coca-Cola, você pode casar, você pode fazer o que for, né? Contanto que você tenha temor aos céus. Fazer o que for aqui, obviamente, dentro, né, da nossa regra de convivência social, humana e tudo. O que eu quero dizer é que Irata Shamaim não é alguém que se não é aquela imagem caricata da pessoa religiosa, que é uma pessoa geralmente com semblante fechado, alguém que não brinca, alguém que não fala palavrão, né? Alguém que não bebe, alguém que, enfim, a Irata Shamaim é fazer o que queremos fazer, o que podemos fazer, mas sempre pensando nos céus. Então, a kippah e outras coisas que são adereços físicos, né, que nós vestimos, nos ajuda nessa tarefa de Irata Shamaim. Nos ajuda a lembrar que há sempre um juízo sobre nós. Mas também que eu posso arcar esse juízo, né, no sentido de eu sei o que eu estou fazendo e eu não preciso me privar de toda uma vida. Eu não preciso ser aquela caricatura que eu descrevi há pouco. Quem agarrar a Torá, tiver Gemilut Hassadim, agarrar a Torá, assim como o Eitz Haim,
aqui já está incluso todo o estudo da Kabbalah, né? Dessa nossa Morachá, dessa herança espiritual. E agarrá-la mesmo, né? Porque a Torá não se dá como uma herança. Essa não é uma coisa que você ganha. Se os seus pais estudaram, não é uma coisa que você vai ganhar. Se você estudou, não é uma coisa que seu sobrinho, sua sobrinha, seu filho, sua filha vai herdar. Cada um precisa agarrar a Torá por si só. Bons atos, Gemilut Chassadim, na verdade aqui são atos de Chesed. E Irat Hashamayim, temor aos céus. Então essas pessoas não serão punidas. Vamos passar? E aí eu posso falar um pouco mais sobre Paradise. Lembrando, vimos Sheol, que é a sepultura em si, Gehinom, ou Gehinam, que é, voltando aqui, Gehenna, que é de onde vem o termo inferno, embora sejam, como já exposto, algo bem diferente. E agora Paradise. Por quê? Paradise é esse lugar que pode ser alcançado através da meditação, né? Que pode ser alcançado através da elevação dos mundos. Literalmente, Paradise é um pomar. Nós temos os exemplos de carruagem aqui, de Merkabah, né, tanto de Enor quanto de Elial. São pessoas que não morreram no sentido, não no sentido literal, mas no sentido de pessoas que elevaram a sua consciência. Sempre aqui falamos de consciência já. Esses termos podem ser atualizados, né? Termo de alma, o termo de espírito. Hoje podemos falar de consciência. Então, elevar a consciência até Pardes. Pardes vem mesmo, né, dessa fruta. Então, Pardes seria um pomar. Não um pomar de maçã, mas um pomar de romães. Uma fruta muito usada nos ceders, nas refeições cabalísticas, por conta do seu número de sementes. Você entende que cada romã ela tem 613 sementes, que são os mandamentos, ou pelo menos representam a quantidade de sementes de uma romã, representariam os mandamentos positivos e negativos. Em Haggadah, dentro do Talmud, vemos o seguinte texto: 4 entraram ao pomar, ou seja, eles lidaram, com os segredos mais elevados da Torá. São eles Ben-Azai, Ben-Zomar, Aher, que é o outro, que é Elisha Ben Aboyá, e Rabi Akiva. Bom, parece que é um texto que não diz tanto, assim, que só conta uma história. Mas continuando, em outros livros, né, em outras fontes, ainda dentro do Talmud, vamos ver que Ben-Azai, ele olhou e morreu. Aí eu começo a quebrar o texto aqui por um motivo pedagógico. O primeiro é Ben-Azai. O que se diz sobre Ben-Azai? Que Ben-Azai olhou e morreu. Olha, como isso se deu? Sobre ele está escrito: aos olhos de Hashem, a morte de seus Hassadim, seus pios, ela é preciosa. Então Ben-Azai olha e vem a falecer. Ben-Zomar olhou e ficou louco. Sobre ele está escrito, encontraste mel, como apenas o suficiente para não ficar cheio e vomitar. Então Ben-Azai, ele vem a falecer, Ben-Zomar fica louco. E o Aher, Elisha Ben Aboyá? Aher, ele destruiu as plantas. Sobre ele está escrito: não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo: isso é um erro. Por que razão se iraria Hashem contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Isso lá em Kohelet. Sobre o Aher, o Kuzari, esse livro do Yehuda Alevi, ele diz o seguinte: o terceiro caiu em maus caminhos após ver as entidades espirituais e falou: os mandamentos são apenas ferramentas e preparativos para atingir esse nível espiritual. Tendo já chegado aqui, não tenho mais necessidade dos mandamentos da Torá.
ele se tornou corrupto e corrompeu a outros, se desviou e fez com que outros se desviassem. O que acontece aqui com a Hera? E toda vez que na Gemara, no Talmud, na Mishnah, todas as falas de Elisha ben Abuyá, todas as falas que ele tinha no Talmud, o nome dele foi apagado e agora você só encontra Hera, que significa o outro, né? Então não, para-se de citar, você para de citar o nome da pessoa. Então é interessante a forma como ele vem a falecer. Ele tem uma redenção, ele vai com Rabi Akiva, e Rabi Akiva diz que a sua redenção estava no seu próprio nome. Então ele pega um verso no Tanar e entende que ele tem que pegar um barco e ir embora. E é assim que ele chega à sua redenção, né? Faz o seu tikkun, a teshuvah, o retorno. Bom, por último, Rabi Akiva. Diz a Torá oral que Rabi Akiva entrou em paz e saiu em paz. Sobre ele está escrito: Elisha ben Abuyá disse: aquele que estuda a Torá quando criança, a que se compara? A tinta escrita sobre papel novo. E aquele que estuda a Torá quando idoso, a que se compara? A tinta escrita sobre o papel que foi apagado. Ética dos pais, aplique a voto. Por que esse texto é sobre Rabi Akiva? Porque Rabi Akiva não é alguém que estudou na yeshiva, nas escolas desde criança. É alguém que já era de idade, se apaixona por alguém e a pessoa diz: olha, você precisa se converter, senão não caso contigo. E 2, eu também só caso com um erudito da Torá. E aí ele começa a estudar já com alguma idade. Aqui o texto da Pirkei Avot enfatiza como foi difícil para Rabi Akiva, mas Rabi Akiva consegue num esforço. Ele se esforça e ainda não estudando desde criança, ele chega a ser um grande erudito da Torá e da Gemara. 4, entraram no pomar. Bom, entraram como? Através da meditação. E por onde entraram? Através da meditação no nome divino. E por quê? Bom, para fazer Tikkun Olam. Nossas vidas são um micro-universo. O que isso tem a ver? Quando fazemos Teshuvah, nós estamos fazendo o Tikkun nas nossas vidas, um conserto nas nossas vidas. Acontece que, através dessa meditação coletiva, através dessas práticas cabalísticas, nós podemos influir sobre a realidade, fazendo assim o Tikkun Haolam, o Tikkun desse universo, o conserto desse universo. Nós podemos contribuir, ainda que minimamente, mas precisamos contribuir com o conserto do universo. Aqui nós temos na Gemátria a informação, a relação entre os 4 e Tikkun Olam. A Gemátria que é feito com o nome de cada um, então na extrema esquerda nós temos a Gemátria de Benazai, 52 mais 88 temos 140, em seguida Benzomar, 52 mais 54, depois Ben Abuyá, 52 mais 24 e por último Rabi Akiva, 212 mais 183. Nessa contagem chegamos a 717, que é a gemátria de Tikkun Haolam, que é o conserto do universo. Rambam, posteriormente, já em Ilhot Yosodei Torá, ele diz: portanto, digo que não é apropriado galantear-se com Pardes, ou seja, o pomar de conhecimento físico e metafísico, até encontrar-se satisfeito de pão e carne. Na Torá, pão e carne sempre quer dizer o que é permitido e o que não é permitido. Seriam estudar as leis básicas, como nós temos feito, né? As rezas, estudar a diferença entre o que é permitido e o que não é permitido. O que seriam as grandes coisas? As grandes coisas seriam as Hariot, aqui um empréstimo, né, do Yiddish, mas que é a Merkabah. E quais são as pequenas coisas? O que é interessante aqui? Abaye e Raba. Olha, essa história é o estudo do Sefer Sirah, porque Abaye e Rava estudavam o Sefer Sirah toda sexta-feira, antes do Shabat, e é aquela história que para eles foi feito um cordeiro.
Então, as pequenas coisas, segundo Ramba, já é o Sefer Será. Já é o conceito da criação do mundo, como as almas existem, como os universos estão organizados, os mundos da ação, da formação, da criação e o mundo da elevação. Então, aqui no Ramba, no Maimônides, ele já nos dá um curso, já nos dá uma sequência de estudos. E foi nela que eu me baseei para as nossas sessões. Então, eu vou encerrar esse segundo vídeo aqui e já vou subir outro e vou tentar fazer a mesma coisa, né? Um vídeo de 20 minutos, mais um de 10. E aí em 4 vídeos temos 1 hora. Obrigado e vamos até o próximo vídeo.